tão especial essa manhã, nós sendo ministrados aqui durante o louvor, a adoração, durante o período de oração. Isso é muito importante. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus. Nessa manhã eu quero falar sobre isso, sobre você refletir a sua imagem celestial. Eu creio que nós precisamos fazer isso. Nós refletimos muitas vezes a nossa imagem física. Nós refletimos muitas vezes a nossa versão emocional. Nós muitas vezes temos refletido isso, nós expressamos isso em várias situações da nossa vida, durante o dia a dia em nossa casa, durante as circunstâncias que acontecem em nossa vida, você está refletindo a sua imagem física, você vai lá no espelho e reflete ela, e você vê se está bom, se tem algumas gordurinhas a mais durante essa quarentena, se tem alguns excessos que você quer eliminar, você começa a perceber isso, da mesma forma como nós refletimos a nossa versão emocional, quando nós falamos, quando nós choramos, quando nós fazemos algum tipo de expressão facial, nós estamos refletindo. Agora eu me pergunto, em que momentos nós, como crentes na palavra de Deus, temos refletido a nossa imagem espiritual? É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu creio, queridos, que nós não podemos deixar de entender e de nos aprofundar num aspecto muito verdadeiro para as nossas vidas esses dias. Nós somos pessoas espirituais. Quantos creem nisso? Você crê nisso, querido? Nós precisamos entender o que Deus fez em nossas vidas na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender qual foi a obra de Jesus na sua essência dentro de nós. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, fala que nós fomos vivificados espiritualmente. O homem, ele havia perdido a sua conexão com Deus. Então, quando Jesus vem, ele faz essa reconexão, ele religa o homem a Deus. Então, na verdade, querido, naquele dia, lembra? Aquele dia que você confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, nesse dia aconteceu a maior obra, a obra mais preciosa que você possa imaginar. Você foi ligado espiritualmente com Deus. E é por isso que hoje nós somos seres espirituais. É interessante porque muitas vezes nós deixamos de lado. Nós pensamos que a vida é só aquilo que nós vemos, a vida é só aquilo que nós sentimos, a vida ela diz respeito apenas a esse mundo. E quando você fica apegado, e eu lembro da palavra da carta de João, a primeira epístola da carta de João, ele fala algo muito interessante que nós utilizamos muitas vezes só de uma forma. Ela fala: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque o mundo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Nós sempre utilizamos essa palavra da seguinte forma: nós estamos olhando o que é do mundo apenas relacionado aos pecados desse mundo, aos prazeres desse mundo, mas, queridos, nós estamos com uma visão, apenas aquela visão simplista, né, daquilo que aconteceu quando você se converteu. Você fala: eu não vou mais amar o mundo, mas, queridos, o amor ao mundo, o apego ao mundo também é tentar viver este mundo de uma forma física e emocional apenas. Tentar viver e se comportar nesse mundo apenas dentro desses aspectos do qual nós, como seres, compomos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22 ou 23, ele fala: olha, vocês devem conservar o vosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Então Paulo está falando ali aos Tessalonicenses que eles deveriam sim permitir, porque espiritualmente eles já estavam prontos, já havia sido feita a obra. Nós já estamos, queridos, em nossa nova, a mais atual versão espiritual, vivendo nos céus com Deus, amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso, amém? A palavra de Deus fala isso, querido. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já há uma versão celestial sua.
presente, viva, real, espiritual, que se move nesse mundo que é espiritual. Então Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses com relação a isso. Eles deveriam sim conservar a alma e o corpo também. Eles deveriam cuidar da alma e eles deveriam cuidar do corpo. Mas, queridos, sem dar muita ênfase à alma, mas crendo que quando nós nos movemos no mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, quando Paulo chama a atenção da mulher do poço lá de Jacó, ele fala, olha, nós precisamos, eu estou aqui para trazer uma mensagem de que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, queridos, isso está falando a respeito de uma realidade, de algo muito novo, muito especial e muito importante que você que está em casa, você precisa entender isso. Não adianta nós nos relacionarmos com Deus no aspecto físico apenas ou emocional. Quantas pessoas choram quando elas estão no culto, mas espiritualmente elas não foram despertadas para aplicar, para vivenciar e para ter uma revelação daquela palavra que é uma palavra de Deus dentro delas. Então, queridos, muitas vezes as pessoas se emocionam, mas isso faz parte, isso é o caminho, Não sei se você percebeu, estar no culto é você sair da sua casa fisicamente, caminhar, você vem aqui através e com o teu corpo físico. O teu corpo físico permite que você chegue até aqui. Quando nós chegamos aqui, as nossas emoções são trabalhadas também, porque é bom estar junto, é bom estar em unidade, é bom estar no coletivo. As nossas emoções, elas são trabalhadas, elas são preparadas. Deus criou a música com um propósito. Deus nos deu a música para que através também, mexendo com esse canal das nossas emoções, Ele pudesse chegar com a palavra que é viva e espiritual em nossa vida espiritual também, porque é dentro da minha vida espiritual que eu posso realmente ser transformado. Por isso, queridos, que é muito importante nós entendermos essa verdade. Essa semana, eu não sei se você fez isso, mas estava uma febre, uma onda lá, do pessoal fazendo seus emojis, né, no Facebook. Não sei se vocês viram. Quantos viram? Né? Aí, cada um, enfim, ok. Eu não vou usar nessa expressão, porque daí já tem o pessoal que fala que avatar é do diabo e por aí vai, ok. Entendeu? Eu não vou usar a expressão avatar, porque eu não estou falando agora sobre o termo avatar, porque esse termo, é claro, ele tem uma terminologia que está relacionado a algo, mas eu vou usar só aquilo que todos gostam. Por que pegou isso aí? Por que pegou? Porque todo mundo quer projetar uma imagem, e não sei se vocês perceberam, toda a imagem, tudo aquilo, os desenhinhos lá, os bonequinhos que cada um fez, não são os mais bonitinhos, não são os mais fofinhos, não são os mais assim, até alguns, né, são mais magrinhos, outros são, né, apareceram alguns com olhos claros, outros, né, todos eles são bonitinhos. Vocês não perceberam isso? Quantos gostaram da sua versão bonequinho? Quantos gostaram? Você gostou dela? Pessoal, não é do diabo, pode ficar tranquilo, ok, querido? Tá? Eu quero deixar bem claro isso para você. Você fazer o bonequinho teu lá, isso não é do diabo, pessoal. Ok? Isso não é algo, sabe, só para a gente entender as questões, né? Você fazer o teu emoji, por exemplo, como eu tenho, antes de ter esse negócio que saiu essa semana, né? Eu já tinha ali no meu WhatsApp, já aparece a possibilidade de você fazer uma carinha com você. Eu tenho isso aí, ok, queridos? Eu não vejo, assim, mal nisso aí. Por quê? Porque a pessoa está projetando uma imagem. Alguns é, quem sabe, um pouco real. Alguns é totalmente fora da realidade, mas amém. Ok? Cada um vai projetar algo como se vê. Por que eu estou falando a respeito disso, queridos? Porque me chamou muita atenção essa semana como que isso foi uma febre. O quanto que as pessoas, elas estão precisando refletir a sua imagem de qualquer forma.
Elas querem apresentar, elas querem colocar algo ali, né? Elas querem se identificar, elas querem projetar a sua imagem. E o quanto que isso realmente é importante nas nossas relações e naquilo que nós percebemos e, principalmente, quem nós gostaríamos de ser. Essa manhã eu quero falar a respeito disso. Quem você gostaria de ser? Você está satisfeito consigo mesmo? Você está satisfeito com o seu jeito de ser? Você está satisfeito com a pessoa que você vê no espelho? Vamos lá, pessoal. Está satisfeito com você? Como é que está isso aí? Como é que está essa questão com você? É interessante, né? Porque a Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso quer dizer o quê? Que nós ainda não estamos prontos. Mas o que está mudando, pastor? Está mudando principalmente, quer dizer, fisicamente nós estamos mudando. Quantos creem nisso? As rugas estão aparecendo, os cabelos estão caindo, os excessos estão aparecendo para alguns. Mas está havendo alguma mudança? Sim, fisicamente. Emocionalmente, nas nossas emoções há transformações, sim, porque Deus, Ele se preocupa com as nossas emoções e Ele quer que as nossas emoções se alinhem à nossa vida espiritual, muito embora às vezes nós permitimos que esse mundo pegue as nossas emoções e torne as nossas emoções reféns dele. E é aí que eu quero te fazer entender que você não vai conseguir lidar com as suas emoções sem dar ênfase à sua vida que é espiritual. Não tem como. Não tem como alinhar a vida emocional se você não tiver um relacionamento com Jesus. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Tem uma história muito legal, Marcos capítulo 10, versículo 17, eu gosto muito dela. É uma parte da Bíblia, queridos, onde mostra uma história de um jovem. E é interessante porque ele era o jovem rico. Me chama a atenção, sabe por quê? Eu creio que essa é uma das palavras que menos, às vezes, alguns leem. Sabe por quê? Normalmente as pessoas pensam, bom, eu não sou jovem nem rico, então não é para mim essa palavra. Ok? Mas vamos pensar, vamos falar a verdade. Quantos aqui não gostariam, né? Quem não é, né? Os que estão já acima de 30 ou 40, quem sabe, pensavam, pastor, eu gostaria sempre de ser jovem. Amém? Quantos já pensaram nisso? Quem gostaria de ser sempre jovem aqui? Vamos lá, pessoal. Agora, pessoal, pensa, além de jovem, ser rico. Maravilha. Que eles vão pensar o seguinte, entendeu? Vamos falar a verdade aqui, essa história contém algo que é o sonho de consumo de todo mundo, ser jovem e por mais, além de ser jovem, ser rico ainda, amém? Não é bom, queridos? Seria maravilhoso. Eu olho as minhas fotos de jovem, eu fico triste, eu falo, como eu era feio. Não, verdade, pessoal. Não, eu era desajeitadinho. Não, vamos falar a verdade. Sim. Eu olho as fotos com o meu cabelo, fico pensando como é que a Adri teve a coragem de enfrentar aquela situação. Não, verdade, pessoal. Não, agora vou ser sincero, totalmente sincero, entendeu? O meu bonequinho, o meu emoji, entendeu? 20 anos atrás, ele seria, querido, complicado de fazer. Ok? Eu fico pensando, eu falei, rapaz, o tempo me levou a dar uma certa ajeitada. Eu não estou 100%, mas eu dei uma melhorada. Eu acredito nisso. Pelo menos eu preciso ter confiança. Amém, queridos? Eu preciso confiar nisso, ok? Eu dei uma melhorada, né? A Adri, eu olho, eu falo, mas não, ela melhorou, mas sempre foi bonita. Eu, né? Até coloquei uma foto ontem, né? Falei, né? Ontem nós saímos, eu coloquei a Bela e o Fera. O fera sou eu. Então, queridos, é interessante essa questão. A gente brinca, né? Nós brincamos, mas é interessante o quanto que isso realmente, né, seria maravilhoso. Ser jovem e rico. Mas essa palavra nos mostra uma outra realidade. Essa palavra nos mostra uma outra questão desse jovem rico. A Bíblia fala em Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Esse é o jovem rico. Pense num rapaz, queridos, que a Bíblia fala, e aqui nós vamos ver a continuação dessa história, que Jesus fala, viu, você sabe quais são as leis, porque ele era uma pessoa conhecedora da lei. A Bíblia fala que ele era um dos principais também. Esse jovem rico, ele tinha o conhecimento da lei. Então Jesus fala para ele o seguinte, olha, você sabe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, enfim. Começa a relacionar para eles a lei, para aquele homem, né, para aquele jovem, a lei
de Moisés, que era a lei que ele cria. Muito embora Jesus estava trazendo as boas novas da salvação. E Jesus fala, mas olha, você quer ser perfeito. E eu gosto muito desse momento, e a versão de Marcos, ela chama mais atenção ainda, essa versão, porque continuando ali a história, o jovem demonstra um interesse em ser perfeito, segundo a lei de Moisés, segundo o prisma e a perspectiva a qual ele tinha se colocado. Por exemplo, isso é muito legal nós conversarmos sobre isso. Que muitas situações que estão acontecendo na sua vida, elas estão relacionadas à perspectiva na qual você coloca a sua vida. O jovem rico, ele estava sobre a perspectiva da lei. Então Jesus fala com ele segundo a lei. É interessante o quanto Deus respeita as perspectivas às quais nós nos colocamos, porque esse homem queria ser perfeito. Daí Jesus fala para ele, bom, já que você quer ser perfeito, então eu vou te dar uma dica. Você vai pegar tudo que você tem, você vai vender tudo que você tem, tudo que você considera bom na sua vida, você é rico, você vai vender e você vai dar aos pobres, daí você vem e me segue. Queridos, por muitas vezes nós não entendemos essa palavra, sabe por quê? Porque alguns que têm riquezas até nem gostam de ler esse texto, porque fala assim, olha, essa palavra vai falar comigo que eu tenho que pegar, vender tudo aquilo que eu tenho, dar aos pobres, que é a única forma de eu seguir Jesus, devido à continuação, algo que nós vemos ali, na continuação desse texto, mas eu quero explicar com entendimento bíblico para você nessa manhã. É interessante, mas não era bem isso, porque Jesus estava falando com ele, segundo a lei a qual ele tinha se colocado, segundo a perspectiva a qual aquele jovem tinha se colocado. É interessante que nós decidimos, nós temos autoridade nesses dias para nos mover em perspectivas. Sabia disso, queridos, que há uma decisão em nós de mudar situações na nossa vida? Sabia? Quantos sabiam? Quantos creem que você tem fé e a fé é uma decisão de mudar uma situação na tua vida? Vocês creem nisso? Você crê nisso de verdade? Amém? É muito interessante o quanto que às vezes as pessoas se tornam dependentes de fatores externos para que elas mudem, quando na verdade a autoridade nos dada em Cristo Jesus, a autoridade espiritual que Ele nos deu, está relacionada a você mudar uma situação, a você decidir por aquilo, a você sim viver nesse mundo que é espiritual pela palavra de Deus. Muito embora pessoas ainda insistam em carregar fardos emocionais. Então, o que Jesus fala para esse jovem? Mexe com ele. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus mostra ao jovem rico que a religião dele não tinha um propósito. Eu vou te explicar isso aí. Jesus mostra para o jovem rico que na verdade a própria religião que ele vivia, qual que era a religião dele? Ele cria que ele deveria todos os dias seguir a religião dos judeus. Ele era um judeu. A religião dos judeus, o Torá falava sobre, ali tem o decálogo, as 10 leis, e haviam outras leis, muitas leis que eles deveriam seguir diariamente. Então Jesus fala para ele, olha, e você deve então pegar tudo isso para que você tenha um propósito, para que você defina um propósito, já que você quer ser perfeito dentro da lei, você vai se livrar de todos os excessos da sua vida, que são as riquezas, você vai vender, dar aos pobres e você vai me seguir. Mas eu fico pensando algo, queridos, que depois nós vemos em todo o contexto da Bíblia. Teve várias pessoas ricas que conviveram com Jesus e não precisaram fazer isso, porque elas entenderam a graça. O jovem rico, ele estava sobre a perspectiva da lei, e Jesus dá uma resposta para ele, segundo a perspectiva da lei. Mas eu creio que se ele clamasse por ajuda, reconhecendo que não conseguiria fazer isso quer dizer o quê? Senhor, eu não consigo pensar nessa ideia de me desfazer de tudo. Se ele demonstrasse abertura, se ele demonstrasse dependência, Jesus teria lhe aberto uma oportunidade de salvação. Eu creio nisso, sabe por quê, queridos? Porque eu quero trazer essa palavra alinhada às questões que são excessos na nossa vida. Porque para o jovem rico era
as riquezas. Mas para muitos de nós, né, por vários motivos, ainda quem sabe não seja riqueza, mas sejam outros excessos. Tem pessoas que carregam o mundo nas suas costas. Tem pessoas que carregam a família nas costas. Tem pessoas que carregam os seus filhos, netos e a sua geração que ainda nem nasceu nas costas. Tem pessoas que carregam preocupações. Tem pessoas que carregam ansiedades. Tem pessoas que carregam o passado. Tem pessoas que carregam as suas culpas. Tem pessoas, queridos, a maioria das pessoas, elas estão envoltas em uma série de excessos na sua vida. Por isso que Jesus, ele continua falando dessa história sobre o excesso na vida do jovem rico. Eu quero te chamar mais atenção ainda, mais uma vez, que não é ser rico que é o problema, é o apego ao dinheiro, porque Timóteo dá continuação a esse entendimento, na carta lá de Paulo a Timóteo, ao entendimento dessa palavra, desse entendimento, dessa questão que diz respeito a dinheiro. A questão é o coração do homem, não é se ele vai ter, é a forma como ele vai conduzir aquilo que ele tem, é a forma como ele vai abençoar, é a forma como ele vai ser bom mordomo daquilo que Deus está lhe trazendo. Então, é isso que nós temos que entender. Mas, queridos, eu não quero falar sobre riquezas, eu quero falar sobre os nossos excessos. Aquilo que é excesso nas nossas vidas, aquilo que acaba sobrando nas nossas vidas, aquilo que não condiz mais com a vida espiritual a qual eu fui chamado a viver. Queridos, nós crentes somos contraditórios muitas das vezes. É interessante porque nós nascemos de novo e esse nascimento foi espiritual. Todo homem, ele nasce fisicamente. Quantos já nasceram fisicamente aqui, amém? Você nasceu, porque você está aqui, né? Ok? Mas um dia você nasceu espiritualmente. E é interessante o quanto contraditório que é o fato que nós muitas vezes resistimos e nós muitas vezes insistimos em tentar viver uma vida natural, só natural, já sendo agora uma pessoa espiritual. E aí, queridos, é algo que acontece quando o homem insiste nessa questão. Por quê? Porque Deus sabe que a única forma, porque Jesus, explicando ao jovem rico, ele fala, olha, há impossibilidades para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, para Deus tudo é possível, amém, queridos? Você crê que para Deus tudo é possível? Você crê? Até aquilo que você não está crendo, para Deus é possível. Até aquilo que você não entende, para Deus é possível. Só que eu vou te explicar o entendimento do que Jesus fala aqui para o jovem rico. Olha que legal. Lucas capítulo 18, versículo 25. De fato, quando ele continua falando ali sobre o jovem, porque o jovem rico ouviu aquela palavra de vender tudo, ele sai triste. E Jesus continua ali falando com seus discípulos, ele fala, olha, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas, queridos, o que isso quer dizer? Nós precisamos entender qual foi a expressão que ele traz aqui, senão você não vai entender o que ele queria dizer. Muitos pensam o seguinte, quando você fala, e quando é falada essa palavra, quantos já imaginaram um camelo? Quantos sabem o que é um camelo? Quantos sabem o que é o camelo? Ok? Quantos já pensaram no camelo, e você pensa numa agulha que você tem em casa, e fala assim, mas calma lá, o que isso tem a ver? O que era isso? Um ditado popular da época, do tipo, né, o que nós temos agora, você quer dar nó em pingo d'água. Quantos já viram esse ditado? É impossível dar um nó em pingo d'água, queridos? É impossível? Sim. Então havia esse ditado, mas esse ditado, essa palavra, queridos, ela falava algo muito interessante, que vai continuar falando a respeito do mesmo assunto que eu estou trazendo aqui. Deus quer tratar com os nossos excessos. O que existia, o que era o buraco da agulha? Existia uma porta principal nos muros de Jerusalém. Uma porta principal grande, muito grande, na qual todos poderiam passar amplamente, diariamente, mas tinha um dia no qual essa porta era fechada, era no sábado. Por quê? Porque todo judeu de verdade, sábado, queridos,
eles fechavam a porta principal, eles se consagrariam tão somente a Deus, eles santificaram aquele dia como ao Senhor. Se você olha, todo o Velho Testamento vai falar a respeito disso, a questão dos judeus com o sábado. Jesus vem e cura no sábado, então para eles aquilo era difícil de entender, Jesus curando no sábado. Mas queridos, um dia que fechava a grande porta onde todos passavam para entrar na cidade abençoada, na cidade de Jerusalém. Jerusalém fala sobre, sabe o que quer dizer Jerusalém? Quantos já descobriram o que quer dizer Jerusalém? Já descobriram? Justiça e paz. Salém. Shesu, justiça. Salém, paz. Justiça e paz. Queridos, todas as pessoas afluem de vários lugares para chegar na famosa, na abençoada Jerusalém, que era o lugar de justiça e paz. No sábado, não dava. No sábado não entrariam forasteiros. No sábado não entrariam pessoas que não eram da cultura judaica. No sábado, as portas, era impossível entrar naquele lugar. Aí tinha, o que tinha? O que eles criaram? A porta, o buraco, que eles chamavam buraco da agulha, era uma pequena porta. E é interessante porque algumas pessoas chegavam em Jerusalém no sábado, sem saber. E elas podiam passar por aquele lugar que era estreito. Por aquele lugar que não era fácil, eles deveriam entrar. Mas muitos deles chegavam com seus camelos, com seus caminhões de mudança, digamos assim. Quando nós viemos de outro lugar para cá, queridos, se nós viajássemos no passado, chegássemos aqui na nossa Jerusalém, nós chegaríamos com os nossos camelos. E é interessante, hoje eu lembrei que eu cheguei num sábado. Eu cheguei num sábado de manhã aqui, nessa cidade abençoada. Eu cheguei num sábado pela manhã, né? E certamente nós teríamos, né, Adri, que passar com os nossos camelos de uma forma que a gente deveria, né, ver como que nós faríamos isso. Agora, nesse dia de entrar pela porta, pelo buraco da agulha, queridos, como que passaria um camelo por uma porta na qual só passam pessoas? Eles tinham que tirar todos os carregamentos, os fardos, os pesos, tudo aquilo que eles tinham colocado ali em cima, eles deveriam tirar dali e fazer. E tinha um procedimento muito interessante que eles tinham que fazer: o camelo se ajoelhar para passar pelo buraco da agulha. Quando Jesus está falando para eles, queridos, a respeito dessa questão, ele está falando de uma questão que eles já sabiam como que acontecia. Então ele estava falando o seguinte: olha, a maioria das pessoas, elas têm excessos, mas dentro da lei da qual esse homem se coloca, da qual esse homem se apresenta diante de mim, porque ele se apresenta como um homem da lei, e ele quer seguir a lei, então eu dei para ele uma saída mediante a lei, só que ele ficou triste, porque a lei, ela trazia o conhecimento, a lei trazia o entendimento, a lei mostrava que a pessoa era pecadora, a lei mostrava que ela tinha muitos pecados, a lei mostrava que era impossível ele dar conta por si daquilo, deveria pelo menos mostrar isso, mas eles insistiam ainda em querer ser aperfeiçoados pelo uso, por fazer a lei se cumprir na vida deles, tanto que Jesus aplica a própria lei. Por isso que Jesus, ele confronta a religião daquele homem, mostrando para ele que a religião dele não tinha propósito. Não tinha propósito. Por quê? Porque ele não tinha coragem de vender tudo aquilo, dar aos pobres, que esse era o fim da lei, que ele tinha se colocado debaixo, subjugado debaixo dela. Agora, se ele quisesse Jesus, que era o autor da salvação, era só ele reconhecer que ele precisava de ajuda, e naquele exato momento ele seria salvo. Olha que maravilhoso, queridos, isso. Essa é a questão envolvida na maioria dos nossos processos. Ela está relacionada a excessos, porque Jesus responde aos seus discípulos ali, em Lucas capítulo 18, 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, olha, queridos, porque Jesus estava falando, olha, o que foi impossível para ele, porque isso é impossível para ele vender. Isso é impossível para ele se desfazer. O que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Deus, ele me enviou para trazer salvação para aqueles que precisam.
para aqueles que se cansaram de carregar fardos, para aqueles que se cansaram de carregar seus excessos. Queridos, nós temos uma grande dificuldade, todos nós. Eu vou te falar. Nós ficamos às vezes falando dos nossos pecados usuais. O que eu chamo de pecados usuais? Os teus pecados do dia a dia, mentira, alguma mentirinha, alguma situação que você viu e você não deveria ter visto, alguma situação que você falou e não deveria ter falado, pecados usuais. Entendeu? Uma fofoquinha ali, pecados usuais, sabe? Esses pecadinhos. E é esses pecadinhos que vão te levando, te distanciando de Deus, porque você vai se enchendo deles, você não se desgruda deles, e você não se apresenta a Jesus dizendo: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Você fica pensando que você tem que primeiro arrancar eles para depois se apresentar diante de Jesus, quando na verdade você deveria vir para Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, olha, isso é o que eu sou, porque Ele transforma quem nós somos e não quem nós projetamos ser. Queridos, sabe qual é o nosso maior pecado? Além dos usuais que nós nos acostumamos e eles nos frustram muitas vezes, muito. Nós pecamos por nos acharmos melhores que Deus. Sabia que esse é o nosso pecado? O maior pecado humano. Mas por que eu peco assim, pastor? Eu vou te falar, eu vou te provar. Porque você acha que você pode carregar o mundo, quando na verdade Deus, Ele enviou Jesus para nos ensinar isso. Você precisa carregar os teus filhos, você precisa carregar os seus problemas, você precisa carregar as suas dificuldades, você precisa carregar. Isso é um pecado, queridos. E eu vou te falar por quê. Porque é um pecado que nos limita, que nos impede de depender de Deus. É um pecado que nos impede de confiar em Deus. E nós temos emocionalmente todas as justificativas plausíveis para chegar diante do Senhor e falar: não, eu não aprendi a confiar. A minha vida é uma vida recheada de traições, de desconfianças, de problemáticas, a minha família. E olha, eu tenho todas as razões para não confiar e também para não confiar totalmente em Ti, Deus. Porque olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou sentindo, vivendo apenas no físico e no emocional, quando na verdade a única forma de confiar em Deus, é tendo uma vida espiritual através da única pessoa que nos dá um caminho, um acesso, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Sabe por que nos achamos melhor que Deus? Porque nós queremos carregar. E o que a maioria das pessoas está fazendo, pecando, porque se acham melhor que Deus, elas acham que elas vão cuidar. Queridos, quantas vezes você ficou realmente preocupado com seus filhos? Filhos nos preocupam, amém? Não nos preocupam, filhos? Com certeza. Nós pensamos que nós podemos cuidar mais dos nossos filhos do que Deus. Você já pensou nisso? Nós pensamos nisso. Quando Deus nos deu a condição, Ele nos dá a autoridade, Ele nos dá a oportunidade de cuidar dos nossos filhos, mas com o entendimento de que Ele tem o cuidado pleno, o cuidado absoluto, nada, entendeu? Foge daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele imagina, daquilo que Ele sonha. Mas queridos, da nossa própria vida, do nosso futuro, quantas pessoas elas ficaram totalmente perdidas e ansiosas nessa época, porque o que vai ser da minha vida? Queridos, e o pior, tem pessoas que não estão preocupadas apenas com a sua vida, elas estão preocupadas com os seus filhos, com os seus netos, e como eu falei, com pessoas que ainda nem nasceram do seu legado, da sua família, porque a pessoa começa a perceber que tudo à sua volta é muito difícil, é muito problemático, tudo parece que, vocês estão entendendo o quanto que às vezes nós começamos a nos deixar envolver por esse mundo, quando na verdade nós deveríamos viver uma vida espiritual. Eu creio, queridos, que essa palavra em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, fala: agora vemos em espelho, de maneira obscura, né, que é o que nós queremos ver. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Como que você acha que você é conhecido nos céus, querido? Você acha que é a tua versão física?
Você acha que a tua versão emocional, você acha que lá no céu, queridos, o que você é conhecido, a forma como você é conhecido é como você pensa ou sente? Sabe quando eu faço uma pergunta para uma pessoa, e eu perguntasse para você aqui hoje, quantos aqui têm certeza que são salvos? Certeza, certeza. E eu vou enfatizar ainda mais, se você tem certeza que você é salvo, que se você hoje partir, você estará com o Senhor. Se eu fizer essa pergunta, querido, eu não vou pedir para você responder. Mas alguns levantam a mão assim, tipo pensando, eu vou esperar ver se alguém levanta, eu levanto, porque não tem certeza. Alguns. Sabe que isso é o maior erro? Sabe por que você não tem certeza? Porque você está vivendo vida emocional. As tuas emoções, elas te dizem diariamente que você não é salvo. Sabia disso? O que você sente te diz diariamente, o que você pensa te diz, te prova diariamente que você não é salvo. Sabe quem te dá condições, te dá entendimento, te dá convicção de que é salvo? O relacionamento que você tem com Jesus, porque Ele é espiritual, Ele desperta você espiritualmente, é a palavra de Deus fluindo em um lugar que Deus criou, um lugar em você, que é a vida eterna, um lugar em você, que Ele colocou, que Ele projetou, que Ele preparou, para ter relacionamento com você, que é na nossa vida espiritual, aonde nós temos um relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo de Deus, que está em nós. Vocês estão entendendo isso, queridos? Está entendendo isso? O próprio Jesus habitando em mim. O próprio Jesus em mim. Mas esse relacionamento, ele só é possível porque um dia eu reconheci o quê? Eu não dou conta. Eu quero entrar pela porta, mas a porta foi fechada. Eu preciso passar pela porta estreita. E a única forma de passar por aquela porta é reconhecendo que você não dá conta sozinho e que você precisa deixar os seus excessos para trás. Depois que você passa por ela, querido, você só pode confiar em quem? Passou por aquela porta, você só vai confiar em quem? Em Jesus. Tem pessoas que falam, se elas passam pela porta, elas dão uma olhadinha. Será que eu tenho que como trazer para dentro aquilo que ficou lá, os excessos? Jesus fala, tudo o que você pensa que te ajudaria, que você deixou lá atrás. Aqui você será suprido amplamente, porque eu sou a tua provisão a partir de agora. Estou terminando. Quando eu ia viajar, queridos, era interessante. Eu sei atrás de tudo aquilo que eu pensei. Não sei se acontece isso com você também. Vou falar um pouco de mim agora. Eu queria ir atrás de tudo aquilo que eu pensava que ia usar na viagem. E eu não usava. É interessante. O quanto que antes de viajar, sabe? É a capacidade de querer carregar. Eu pensava, bom, quem sabe, entendeu? Me dê alergia. Porque lá onde eu vou, entendeu? Não é igual aqui em casa. Então eu vou levar já o antialérgico. Aí eu pensava assim, não, mas tem o fone. Eu nunca uso fone. Mas em toda viagem eu levo. Sabia disso, queridos? Toda viagem eu levo. Eu não sei por que eu levo, mas eu levo. Então, quem sabe, eu penso assim, quem sabe eu vou precisar. Aí eu pego lá o fone. Eu não vou usar. Aí, queridos, é interessante. Toda viagem eu pego, senão eu vou levar um livro. Vou levar um livro. E eu não leio o livro na viagem, queridos. Mas sabe, tudo isso é o quê? Excesso. Mas dentro de mim, o que acontece? É aquele negócio do tipo assim, será que não vai faltar? Será que você não vai precisar disso? É bom levar, entendeu? E normalmente, queridos, o nosso carro ia, pensa no negócio, entendeu? Certo? Que não cabia mais nada, ia pelo colo, na cabeça, entendeu? Vinha, entendeu? Tudo, excessos. Viver com Deus espiritualmente é você livrar-se daquilo que você pensa que você vai precisar e que você ainda precisa carregar. Tem pessoas que ainda precisam de preocupações, ainda precisam de correria nas suas vidas, porque o maior medo delas é ter que se deparar consigo mesmo.
Aí ela precisa estar fora de casa. Ela precisa... Sabia disso, queridos? Tem maridos que não voltam para casa. Eles passam no bar. Eles passam no bar antes. Porque o mais difícil é voltar para casa às vezes, por causa daquilo que ele precisa vencer. Às vezes tem situações na nossa vida, com relação a aspectos da nossa vida, que nós criamos aquilo para que você não enfrente o que realmente você precisa enfrentar. Nós criamos. Nós temos uma capacidade muito grande de manter, de trazer excessos com nós. Muitos excessos. Para terminar, sua versão física é a que você olha no espelho. Sua versão emocional é a que te faz sentir, pensar. E a sua versão espiritual é a realidade nos céus. Querido, para terminar, comece a refletir hoje quem você já é no mundo espiritual. Quem você já é no mundo espiritual. Não é nem o que você está pensando agora, nem o que está sentindo. Na verdade, é o que Deus sonhou, porque você já existe no mundo espiritual. E a única forma de você vencer, crescer, é você começar a depender de Jesus. Falar: Senhor, eu não dou conta. Seja jovem rico agora, amém, queridos? Hoje eu quero ser um jovem rico, né? Mas da forma correta. Eu vou falar: Senhor, eu não consigo dar conta desses excessos. Eu não dou conta. Eu preciso me ajoelhar. Eu preciso deixar de lado as bagagens e confiar somente em Ti. Vamos orar, queridos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você que está em casa, talvez Deus está falando com você. Quais são os seus excessos? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa realmente entregar? Hoje é o dia de ceia. A palavra da ceia é aquela que normalmente nós utilizamos nos nossos cultos, quando Paulo chama a atenção dos irmãos. Ele fala: olha, vocês precisam estar juntos. E toda vez que vocês se reunirem no nome de Jesus, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar do quê? Vocês vão trazer à memória a morte. Vocês vão trazer à memória a ressurreição, a obra que Ele fez. E essa obra diz respeito à carne dele. A carne dele que foi levada na cruz, para que os nossos excessos foram levados na cruz. Aquilo que ainda nós queremos carregar já está na cruz. Eu quero que vocês percebam, sim, respeitando, andando, participando dessa comunhão do suco da vida, que esse suco representa o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é a cobertura dele sobre as nossas vidas, dizendo: redenção, eu comprei você, você pertence a mim, você é meu, e se você é dele, ele vai dar conta daquilo que é dele. Isso quer dizer o quê? Você não dá conta, entregue para ele dar conta. Amém, queridos? Ele dá conta, é ele que dá conta, não é nós. Nós não seremos jovem rico, que nós queremos andar debaixo da nossa lei, do nosso jeito, da nossa forma. Nós vamos andar na lei de Jesus. E a lei de Jesus é o amor nele, o amor dele por nós, a identificação única que nos faz e nos permite participar da ceia. O que é participar da ceia? É ter comunhão com Jesus. É falar como o jovem rico deveria ter falado, querido: Senhor, eu não dou conta disso, mas eu te peço perdão. Me perdoa, porque eu me cansei de ser perfeito. Eu me cansei de querer ser a pessoa que se aperfeiçoa sozinho, a pessoa que confia no seu próprio braço, a pessoa que quer carregar o tudo. Senhor, eu não consigo ser melhor que o Senhor. Aliás, eu reconheço que eu dependo de Ti. Então nesse momento, querido, pegue o suco da vida, pegue o pão.
Você que está em casa, pegue também o suco da vida, um pedaço de pão. Nós temos a oportunidade de participarmos da ceia hoje aqui. Pastor, eu não estava preparado, não tem problema, vai à tarde no mercado. Pega o seu suco de uva lá. Pega o seu pão que você tem em casa. Você vai orar e consagrar a Deus, como nós estamos fazendo aqui. E você vai fazer a ceia aí na sua casa também. Querido, nesse momento, onde você está? A palavra do Senhor diz: examine-se a si mesmo. Nesse momento, enquanto nós cantamos esse cântico, feche os seus olhos. Confiando em nosso Deus, examine-se a si mesmo nesse momento. em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Aleluia. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, e pedimos a Deus que o Senhor, nesse momento, na comunhão de cada um contigo, nós entendamos e entendamos a Tua obra, a verdadeira obra de Jesus Cristo, que foi levar os nossos excessos, fardos e pesos na cruz do Calvário. Que nesse momento, após o exame íntimo e pessoal dentro do coração de cada um possa entregar e depender única e exclusivamente do que o Senhor já fez pelas suas vidas. Aí começa a nossa vida espiritual, a nossa fé, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Participe da ceia, compartilhe com a pessoa que está do seu lado, se assim você quiser. Mas nesse momento, com verdadeira comunhão, participe. Pegue o pão, coma o pão. Lembre que todo peso, todo fardo já ficou para trás. Pegue o suco de uva. Lembre do sacrifício de Jesus. E lembre que o sangue dele representa que nós pertencemos a ele. A obra da redenção. A obra da redenção. Você é dele. Aleluia! Amém! Você é dele, e se você é dele, tudo vai dar certo. Tudo dará certo, em nome de Jesus. Quantos creem, queridos? Que a nossa vitória é certa, amém? Nós vamos continuar cantando esse cântico. Nós não seremos abalados, e logo eu vou orar com você, em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus, cante junto, querido. Levanta as suas mãos. e em seu eterno Nós declaramos amor, isso, Senhor Jesus. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Confiando em Deus, confiando em nosso Deus. Sim, Jesus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Nós declaramos isso em nome de Jesus. Pois nosso Deus é mais forte. Amém. Tudo Ele pode. Sim, Deus. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Sim, seus inimigos cairão. Pois nosso Deus é mais Aleluia. forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Sim, Jesus. Confiando em nosso Deus. Só as nossas vozes agora. E em seu eterno amor. Nós declaramos juntos. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Não seremos abalados. Pela última vez, com fé. Confiando em nosso Deus. Aleluia. E em seu eterno amor. Sim, Jesus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Quantos podem glorificar a Jesus Cristo nessa manhã? Amém, queridos? Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia! O nosso Deus é mais forte que tudo. Para Ele não há impossibilidades. Para Ele tudo é possível. Amém, querido? Tudo é possível quando você entrega tudo a Ele. Amém? Eu quero te abençoar. Estenda a sua mão. Que manhã maravilhosa, queridos. Confesso para vocês que eu estou saindo desse culto ainda mais fortalecido no Senhor. Amém, queridos? Que bom, que bom. Eu quero te abençoar. Pai, que o teu amor, que a vida de Jesus Cristo, a comunhão espiritual, ó Pai, sim, Senhor, tudo aquilo que nós estamos ministrando da Tua palavra, da Tua verdade, seja implantada em cada coração e chegue, ó Pai, aonde a verdadeira mudança começa a acontecer. Eu abençoo os Teus filhos, para que essa palavra seja viva, para que ela seja eficaz e ela alcance, ela produza o propósito ao qual o Senhor a liberou dos céus. Nós te agradecemos. Eu abençoo o seu dia, a sua semana, com uma semana de vitória. Se você crê, querido, você diz amém. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria, com fé, com esperança. Tenha uma ótima semana. Abraça o seu irmão que está ao seu lado aí, na medida das possibilidades, e que vocês experimentem da graça e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe.